O que são os sonhos para o Espiritismo? Os sonhos são as imagens, as sensações que a gente vivencia no plano espiritual, quando o nosso espírito sai do corpo físico, porque quando a gente dorme é só o corpo que dorme. O espírito, ele continua em atividade e realiza muitas coisas no plano espiritual. E depois de ter vivenciado essas situações no plano espiritual, o espírito retorna ao corpo físico e conserva algumas lembranças dessas situações que foram vivenciadas no plano espiritual. São sonhos. Os sonhos são as lembranças do que a gente vivenciou no plano espiritual. E o que são essas imagens e essas sensações que temos no plano espiritual e que a gente recorda como sonhos que a gente teve? São encontros que a gente tem com outros espíritos, espíritos de pessoas que faleceram e espíritos de pessoas que ainda estão no plano físico e que dormem e saem do corpo físico, assim como nós. Por isso, quando a gente fala sonhei com a pessoa que já faleceu ou com a pessoa que está no plano físico, são recordações dos encontros que tivemos com essas pessoas. Também pode ser a recordação das atividades que a gente realizou no plano espiritual, porque nesse período a gente pode estudar, pode trabalhar e fazer o que gosta. Então, muitas vezes são as recordações dessas atividades que realizamos no plano espiritual. Nesse período, a nossa capacidade de deslocação, movimento é muito grande. Então, a gente pode ir para lugares como outras cidades e até mesmo outros países. Por isso, quando a gente fala sonhei que estava em tal lugar, realmente muitas vezes a gente estava mesmo nesse local. Também pode ser recordações que a gente esqueceu, porque nós conscientemente esquecemos de tal coisa, mas todas as lembranças ficam em nosso espírito, e quando o nosso espírito está livre do corpo físico, essas lembranças vêm à tona, e também podem vir recordações até mesmo de outras reencarnações. Também pode ser imagens que a gente cria, porque quando a gente pensa alguma coisa no plano espiritual, a gente cria cenários, a gente cria imagens variadas. Então, muitas vezes os sonhos que a gente tem são essas imagens que a nossa mente criou no plano espiritual. Também os sonhos podem ser premonições, ou seja, um espírito nos alerta sobre o futuro. Se a gente está tendo uma má conduta, é mostrado as consequências que virão se a gente continuar nesse caminho. E quando a gente tem premonição de coisas boas, é um estímulo para a gente continuar nesse bom caminho. É comum a gente se perguntar: o meu sonho foi muito confuso. Uma hora eu vi uma coisa, outra hora vi outra. Por que isso acontece? Porque pode haver a mistura dessas situações que eu citei: encontro com outros espíritos, premonições, lembranças desta e de outras vidas. Pode ser a recordação dos lugares que a gente viu, das atividades que a gente fez e das imagens que a nossa própria mente criou. Então, pode ter a mistura dessas situações. É por isso que muitas vezes os sonhos que a gente tem são tão confusos. Porque a gente não se lembra com detalhes dos nossos sonhos, porque as lembranças que a gente tem, é claro, não são as lembranças totais, porque a gente permanece de 6 a 8 horas no plano espiritual. Então, o que a gente sonhou é uma fração do tempo que a gente passou no plano espiritual, porque a gente não lembra com
todos os detalhes de todas as situações vivenciadas neste período em que estivemos no plano espiritual. Primeiramente, é a limitação do nosso cérebro, do corpo físico, porque o nosso cérebro não aguentaria um excesso de informações deste plano e do plano espiritual. Isso ia prejudicar a nossa existência aqui, no plano físico. Então, o primeiro motivo é essa limitação do nosso cérebro, do corpo físico. O segundo motivo, para a gente se lembrar com detalhes de uma fração do tempo que a gente passou no plano espiritual, é preciso, primeiramente, que essas situações tenham provocado emoções mais intensas, tanto aquelas agradáveis como desagradáveis, porque as emoções contribuem para conservar a memória de um fato, de um acontecimento. E é importante que depois que a gente vivenciou essas situações no plano espiritual, a gente volte rapidamente para o corpo físico. Aí sim a gente conserva com mais nitidez algumas lembranças desse tempo que a gente vivenciou no plano espiritual. O terceiro motivo é por misericórdia de Deus. Porque imaginou se a gente se lembrasse com todos os detalhes dos pesadelos que a gente teve? Porque os pesadelos fazem com que a gente tenha mal-estar quando a gente acorda, e muitas vezes o dia passa até pesado com essas lembranças. Do pouco que a gente lembra já faz mal. Imagina se a gente lembrasse com todos os detalhes dessas situações, o tanto que seria prejudicial para a gente. Até mesmo as chamadas lembranças boas, a gente não se recorda com todos os detalhes. Por quê? Porque essas lembranças, essas situações foram muito boas, realmente, mas a gente precisa realizar muitas tarefas, se aperfeiçoar aqui no plano físico. Se a gente ficasse muito ligado a essas lembranças boas que a gente vivenciou no plano espiritual, a gente não queria retornar mais ao corpo físico, e isso ia prejudicar o nosso avanço. E a gente não tem maturidade ainda para estar nesse plano espiritual superior, nesse lugar melhor. É igual um aluno que está na escola e conhece a universidade. É claro que ele quer ficar na universidade, mas ele precisa concluir primeiro os estágios da escola para ele alcançar a faculdade. Ele visitou a faculdade como estímulo para dizer: olha, permaneça estudando, porque se você estudar, você vai conseguir entrar nessa universidade. É a mesma coisa quando a gente vai para um lugar melhor no plano espiritual. É um estímulo para dizer assim: olha, continue no bom caminho, que quando você desencarnar, morrer, você vai habitar este plano espiritual melhor. É um estímulo que os bons espíritos nos dão. E também muitas vezes a gente se pergunta: mas eu não sonhei, eu não lembro do que aconteceu no plano espiritual, então eu não sonhei. Mas a gente sim vivenciou situações no plano espiritual. Mas muitas vezes essas lembranças não vêm como imagens, vêm como sensações boas ou ruins. Ou também vêm como intuições. A gente tem uma ideia e a gente fala: nossa, eu tive essa ideia assim de repente. E essas ideias, essas intuições, inspirações, são lembranças inconscientes das situações que a gente vivenciou no plano espiritual. Muita paz, pessoal!